Continuando, eu gostaria agora de analisar com vocês o título do primeiro capítulo. Simone, precisa de tudo isso? Precisa, né? Porque se você não tivesse dificuldade em ler, você não estaria até aqui neste vídeo. Então precisa de tudo isso. Pelo menos uma vez. Eu tenho 3 matérias no semestre em que eu tenho que ler muitas coisas. Você vai pegar um texto de uma matéria e você vai fazer isso, tá bom? Não precisa fazer para todas. Nas outras você mantém o que você já faz, porque daí você também se entende dentro desse processo. Então, nós vitorianos, este primeiro título de capítulo já nos informa algumas coisas. Qual é a primeira coisa que ele nos informa? Que o Foucault está falando para alguém. Quem? Nós. Este nós, a gente vai partir do pressuposto, veja, eu estou investigando o texto. Mais do que entender, eu estou perguntando para ele. Ora, por que você começa com nós? Porque eu preciso, de certa forma, conversar com alguém que já morreu. Tentar entender algo de alguém que não vai poder se manifestar e, quando se manifestou, não o fez de maneira clara, a ponto de que eu não precisaria estar aqui. Então, quando eu faço este exercício de ler este documento para entender os problemas que eu também tenho, é porque, no fundo, eu e este autor compartilhamos um contínuo histórico. Não há nenhum momento fractural que nos separe, correto? Então, quando ele está dizendo nós, ele está fazendo isso com uma intenção. Eu vou saber qual era a intenção dele, fielmente, piamente? Não. A não ser o quê? Que eu faço uma manifestação do espírito dele, e ele se manifeste e me diga. O que eu acho que não vai acontecer. Então, o que eu tenho? Os dados textuais do filósofo. O que ele disse. E aí eu vou investigar o que ele disse. Essa é a grande questão da pesquisa. Não é me contrapor ao autor, eu vou destruir o autor, ele já morreu, ele já morreu. Eu não tenho como destruir fantasmas. Isso aqui, qual é a utilidade disso aqui? É entender como alguém pensou o problema dos nossos tempos. Porque eu não sei qual era o problema daquele tempo. O que eu tenho é documento, é texto. No caso do Michel Foucault, nós ainda temos memória viva, pessoas que conviveram, assistiram aulas, mas existem autores que você vai pesquisar que você só tem a documentação, você só tem o registro. Há, portanto, comunidade, e esse registro ele passa por oralidade, contação de história, de mito, né? Dar nome às coisas, aquilo é tal coisa, e produzir valor nesse nome. Isso também é registro. Então, isso aqui que a gente está fazendo é uma análise de registro de um autor francês, certo? Que fez a sua obra principal dos anos 60 até o meio dos anos 80, quando ele falece, um pouco antes. Para quê? Nas ciências humanas, para tentar entender em primeiro lugar qual é o problema que a gente compartilha com ele e como ele compreendeu isso. E a pergunta se está certo ou errado, ela não existe. E
por que que ela não existe? Porque isso é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta ao qual eu utilizo para que, olhando o presente, eu possa entendê-lo, me angustiar com ele, sonhar com ele, negá-lo, não legitimá-lo. Esta é a utilidade desta ferramenta. Simone, isso me garante emprego? Não. E aí você deveria se perguntar, então, por que não? Então, quando eu. Veja só, o problema entre eu e o Foucault é que agora não existe Foucault, o que existe é o texto dele. Eu estou me referindo a essa documentação. Para fichamentos mais rigorosos, você vai até o contexto do autor, com quem ele estava conversando na época, quais eram as discussões de tendência de época, e assim por diante. Neste caso aqui, nós estamos fazendo uma leitura filosófica, que significa dizer, então, como o texto expressa o exercício filosófico do autor. Porque, veja, eu não tenho que capturar uma história da filosofia aqui. O que nós estamos fazendo é outra coisa. A história da filosofia entra ali, na parte do contexto. O que nós estamos fazendo é entender o exercício filosófico do filósofo. Me interessa o contexto? Não. Não há contexto no texto. O contexto, ele é inserido no texto. Se eu for assistir um filme sem nenhum tipo de contexto, qual é o contexto que existe? O que eu coloco nele. Então, o contexto, ele é uma parte refinada que eu coloco no texto, mas não é ele que vai ditar o texto. O que vai ditar o texto para a leitura filosófica é qual foi o movimento filosófico que o autor fez. Que, entendendo qual foi a forma como ele pensou, qual foi o seu sistema, eu consigo entender não a sua denúncia, mas eu consigo me portar de uma ferramenta. Eu consigo olhar, por exemplo, a teoria de valor de Marx não como uma verdade absoluta, mas como uma forma de análise de sistema. Ora, por que que eu reconheço aquilo? Quando você explica o que é a teoria de mais valor, de uma maneira simples, não precisa, a gente não precisa tornar a coisa impossível, né? Como circula o trabalho, porque é ele que produz força, né? Quando ele vai pensar, então, essa teoria do valor, ele vai ver como é que o valor circula. É uma teoria sobre a circulação do valor. Eu não me importo, neste sentido, com a vida do Marx. Eu posso trazer para a obra? Ok, mas esse é outro tipo de análise. O que nós estamos fazendo aqui é analisar o documento do filósofo. Então, continuando, eu vou fazer um pequeno corte na aula, porque meu telefone tocou. E eu tinha esquecido de desconectar ele com todas as conexões que eu tinha feito entre tablet, fone, microfone e o computador. Então, houve um problema aqui na minha geringonça decolonial, decolonizando o colonial para produzir o decolonial. Então, brincadeiras à parte dessa loucura, o que eu queria dizer é, não se envergonhem
do que vocês não entendem. Não se envergonhem, não tem problema não entender. Ninguém nasce entendendo. A gente sempre encontra os sujeitos acabados, o que é uma grande mentira, porque eles nunca o estão. Por quê? Por que eles nunca estão acabados? Porque eles serão superados, e não totalmente. Eles vão participar, mas não através da sua presença fixa, mas dos seus documentos, dos seus registros, das memórias que eles deixam para a comunidade. Então, este exercício que a gente está fazendo aqui é de compreender. Vamos chegar à compreensão exata do que o Michel Foucault quis dizer em A História da Sexualidade, volume 1? Não. E por que não? Novamente, isso é impossível. E não tem problema em ser. Ainda bem. Há sempre um espaço em aberto. Imagina, eu começo aqui a aula. Eu matei a charada, pessoal. Acabou, dei finish. A win. Por quê? Quem sou eu? Desconfiem. Isso é muito importante quando a gente. O pesquisador, e este vídeo é para pesquisadores, para quem está na graduação, para quem está fazendo alguma coisa no ensino médio já técnico, já que você tem bolsas de fomentação, para você fazer pesquisa no ensino médio, para a galera que está fazendo pesquisa na graduação, acabou de passar na pós, sei lá, né? Veja, é maravilhoso poder fazer esse exercício, é muito legal fazer esse exercício. Vamos fazer pelo menos uma vez. Michel Foucault, no título do capítulo, porque veja, nada do que eu falei tem a ver com Michel Foucault. Eu abri uma grande janela mental, agora eu a fechei e vou voltar a falar do texto. Até aqui eu estava tentando te convencer a ler o texto, fazendo um discurso sobre a importância dele. Então, voltando ao Michel Foucault, e agora eu estou falando de Michel Foucault. Michel Foucault começa então o primeiro capítulo da história da sexualidade com um título bastante provocativo. Nós, vitorianos. No meio desta grande partícula, nós temos um corte, esta vírgula. Eu gostaria de que vocês se atentassem a uma questão quando eu faço esse exercício de abrir o parênteses e demarcar o corte. O corte separa duas partículas. Então, o que antes era uma estrutura completa, agora, além de ser uma estrutura completa, ele tem uma estrutura interna. Eu preciso entender se essa estrutura interna para de se conversar, porque há o corte, ou se o corte cria uma relação entre uma coisa e outra. E como é que eu faço isso? Eu vou analisar as partículas. Primeira partícula, opa, segunda partícula. Exatamente como você pensa numa equação matemática. Lembra quando eu vou ter as duas equações, o igual separa partícula e partícula, eu faço um movimento de encontro entre códigos parecidos para resolver um problema. Mesmíssima coisa. O que é nós?
eu me pergunto, eu mesma me respondo. É um pronome. Vamos lá, o pronome. Eu, tu, ele, ela. E aí nós encontramos o nós. Eu preciso me perguntar, em primeiro lugar, por que o Foucault não usa o pronome singular? Porque se ele dissesse eu, vitorianos, estaria errado. Então, portanto, aqui, ó, o substantivo, por ser plural, pressupõe o quê? Pressupõe que ele está falando, então, de uma coletividade, né? Isso aqui é plural. Porque, veja, o sentido muda. Se ele dissesse eu, vitoriano, eu, você e qualquer pessoa, nós saberíamos que ele estaria se referindo, então, neste texto, sobre ele, Michel Foucault, que é, portanto, vitoriano, certo? Estamos em consonância? Perfeito. Ele não diz isso, então esse texto não é sobre Michel Foucault. O que acontece é que ele também não diz tu. Aí você vai dizer, Simone, mas é porque é plural. Correto, mas vamos ensaiar. Tu, vitoriano. Em certas regiões do Brasil, uma na qual eu faço parte, a gente troca esse tu e o vós por você e vocês. Isso dá alguns problemas, mas eu não quero entrar no caso, então eu vou trabalhar só com o tu, tá bom? Ele não está falando, portanto, o tu vitoriano, porque se ele o estivesse, ele estaria se referindo a Simone. Ele estaria direcionando esse texto a quem lê. E se você estivesse lendo o texto, ele estaria direcionando a você o texto. Você, vitoriano, tu, vitoriano. Se ele estivesse se referindo a uma pessoa distinta dele mesmo, de nós que lemos, eu no caso, o tu, se distinguindo de nós dois, falando de uma terceira pessoa no singular, ele estaria falando dele, ele ou ela, dela, né? Alguém, então, portanto, externo à relação eu e tu. Perfeito? Então há uma escolha, porque ele tinha outros recursos, ele escolheu o nós. E quem é o nós? O nós, ele é aquele que engloba em si todas as partículas do singular. Então, quando eu penso em nós, peraí que eu fiz errado, eu comecei pelo fim. E até escrevi errado, mas vou escrever várias vezes, beleza? Então, quando a gente pensa no eu, no tu, que pode ser você, e no ele e ela,
essa partícula toda engloba o nós. Então, em primeiro lugar, a primeira partícula do título do capítulo 1 da história da sexualidade quer dizer que ele está falando de todos nós. Ele está fazendo uma generalização, certo? Ele não excluiu ninguém. Simone, ele não sabia que você leria esse texto. Ele publicou este texto. Este texto foi intencionalmente publicado por esse sujeito. Ele sabia que daqui a 200 anos alguém leria esta obra se ela estivesse disponível por alguma ferramenta ou por oralidade, alguém poderia dizer daqui a 2000 anos, veja, houve uma vez um filósofo num certo lugar chamado Europa, num certo país chamado França, que escreve um livro chamado A História da Sexualidade, e o primeiro título de capítulo fala sobre nós. Esta intencionalidade permanece lá. Porque eu não estou analisando o Michel Foucault, mas o texto dele. Então, há uma generalização quando ele diz nós. Só que há uma segunda partícula. Porque nós temos uma quebra, não vamos nos esquecer que aqui nós temos uma quebra. Então, nós temos que analisar, então, portanto, agora a segunda partícula. Quem são os vitorianos? E por que eu digo que nós temos que analisar e pensar no que nós perguntamos ao texto? Eu pensei em quem, e no pensamento eu falei, tem que colocar o quê? O que é ser vitoriano e quem é ser vitoriano? Por quê? Porque eu estou falando de um substantivo, eu preciso entender qual é o lastro deste substantivo. Como este substantivo passou a ter um valor. Eu olho para ele e sei o que ele é. Se eu entendo o código, eu sei mais ou menos o que ele é, eu tenho uma referência. Como que isso aconteceu? Então, eu preciso saber quem ou o que é vitorianos. Simone, você não falou que uma partícula poderia ter relação com a outra? Sim. E aí a gente vai fazer então o exercício de acoplar as duas partículas do título, o nós aos vitorianos. Se eu falei que nós é uma generalização, portanto, todos nós somos vitorianos. Então, quem é vitoriano? Somos todos nós. Perfeito? Em relação à partícula, a primeira resposta é: somos todos nós. Porque se nós é uma generalização, todos nós somos vitorianos a partir da ideia desse título. Vamos tentar responder o que é ser o vitorianos? Certo. A única ideia que eu tenho aqui é que ele é uma generalização. Que? De quem? Porque é o que eu pergunto de todos nós. Uma generalização de todos nós pressupõe que, portanto, nós compartilhamos o mesmo campo, aonde essa coisa, portanto, acontece. Nós somos vitorianos. Então, nós vamos pensar que há um campo. Eu já sei o que é esse campo.
Mais ou menos, porque eu sei qual é o título da obra. A obra vai falar sobre a história do quê? Da sexualidade. Então, qual é o campo que o texto está analisando? A história, certo? Então, o que o título nos sugere? Que há uma generalização em que todos nós, no campo da história, seríamos, somos e seremos vitorianos. Eu preciso agora saber se tudo isso que eu pensei não é loucura. Porque agora, até agora, do texto, eu tenho uma fração. Eu tenho um anúncio e um prelúdio. Olha, isso aqui que eu vou fazer é igual assistir filme. Você tem uma apresentação, um prelúdio ali. Olha, o nome do filme, né? Hoje em dia tem informação demais do filme, né? Você vai assistir o filme com o filme assistido, né? 1.001 reviews, 50.000, foi bom ou não foi? Não, aqui eu tenho o título que me apresenta, um prelúdio da obra, né? São os dados bibliográficos da obra, como eu vou fazer o caminho da obra, qual material foi utilizado na obra. E daí, e você começa a ter a obra, mas é uma fração de tudo isso aqui. A gente vai tocar a primeira partícula. Teve, quando eu fiz a minha primeira faculdade de filosofia, de licenciatura na Metodista, eles tinham lançado um programa, eu me esqueci o nome, mas é basicamente parecido com essa lozinha que tem aqui do Windows, essa whiteboard, que eu ia utilizar, mas eu consegui utilizar o tablet e ficou melhor. Mas você fazia isso, né? Esse movimento de ampliar e depois voltar para você entender as partes do sistema, né? Você vai do micro ao macro, do micro ao macro. Então, quando você pensa aqui, ó, aqui em uma página, eu tenho o sistema. Agora, aqui a gente começa a olhar essas partes do sistema para analisar qual a coerência deste sistema. Ele tem coerência? Ele não tem coerência? Aqui o que ele me promete é um sistema de análise e eu tenho que olhar se tem coerência. Então, a gente resumiu aqui, basicamente, que quando ele está falando de nós vitorianos no título, ele está fazendo uma generalização sobre nós a partir de um campo que é o campo da história. Morreu aqui, resumo da aula.